Piscando, rodando, gravando. Bom dia. Mais uma manhã meio carrancudinha. Mas há uma previsão de uma melhora no tempo. Bom dia, meus amores. Até mais tarde, descansem. Amo vocês. Vocês sabem disso. Principalmente você, pequeno. Pequeno agora, né? Quando você estiver assistindo isso, se você tiver interesse um dia, provavelmente você não seja mais tão pequeno. Mas eu vou tentar te ajudar do mesmo jeito. Sempre, cara, sempre. Porque é o que eu tenho que fazer. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 25 de julho de 2018. Está acabando o mês de julho. Primeiro mês do segundo semestre já se foi rapidíssimo. Muito corrido, né? Principalmente os últimos meses aí. Enfim. Hoje a gente tem um tempinho que diz que vai ser menos frio que ontem. Ontem não foi tão frio assim, mas foi um pouquinho. Eu tenho que lembrar na hora do almoço de tirar a cópia das chaves da nova sala. Ontem eu esqueci. Então só eu e mais dois da minha sala estamos com a chave. Falta a Fran e a Stephanie e mais a pessoa que vai entrar com a Fran. A estagiária. Bom, eu não separei assunto, mas ontem uma coisa me chamou a atenção. Eu até entrei na matéria para dar uma olhada. Uma coisa muito importante. Seria bom que esses polaristas de todos os lados entendessem de uma vez por todas que não tem santo nessa brincadeira. Entendessem que se de um lado... Você quase foi, né, velho? Quase foi fazer merda. Nas mãos de Deus, né? Vai te falar, viu, velho? Vou comentar mais sobre isso hoje, não. Se por um lado tem um cara que apoia massacres, tem um cara que não tem coragem de lamentar a morte de um representante popular e desvia o foco para um outro lado. Do outro lado tem alguém
que, ao que parece, não caiu a ficha em vários aspectos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho de uma... Eu vou falar no vídeo aqui se acontecer. De uma irresponsabilidade gigantesca o Partido dos Trabalhadores ter Luiz Inácio da Silva como representante. Não porque eu me importe com o Partido dos Trabalhadores. Nossa mãe, hein? Tá bom, né? Qualquer dia eu vou subir essa rua aí pra dar uma olhada do que ela é. Onde ela sai. Não por causa do Partido dos Trabalhadores, mas por causa da ideia básica de uma política de integração social, que só os partidos de esquerda seriam capazes de comandar. Porque os partidos de centro-direita estão indo para uma linha muito mais meritocrata, muito mais simplista e mais preocupadas com a eliminação. Mano, dá pra você ir um pouquinho menos pra esquerda? Porra! Caralho! Ruim, hein? Ruim, hein? Bom, e toda essa parafernália de recursos e habeas corpus eternos, a palhaçada de alguns habeas corpus oportunistas e toda uma discussão de arbitrariedade, de poder no jurídico, no judiciário brasileiro, no alto escalão do judiciário brasileiro. Mas enfim, e parece ser uma novela que não tem fim. Mas eu compreendo, eu não concordo, mas eu compreendo. Não há um nome capaz de derrubar o centro-direita, o movimento centro-direita brasileiro hoje. Não há. A não ser Luiz Inácio da Silva. Eu tenho sérias dúvidas, e eles têm certeza, ao que parece, que nenhum nome que possa ser até apoiado por ele, que nenhum nome é capaz de derrubar linhas centro-direitistas, que seja Bolsonaro, que seja Alckmin ou qualquer outro. Ok? Então é nessa batalha que eles vão. Não há ninguém para derrubar, só ele. É a viuvez que o PSDB curte desde 2002, desde que perdeu o Fernando Henrique Cardoso, que ele não entra mais em disputas políticas. É isso que está acontecendo com o PT, ele não tem mais ninguém. Haddad, ok, passado limpo, ok, administrador de uma cidade como São Paulo por 4 anos e uma derrota acachapante na tentativa da reeleição. Então, meu amigo, esquece. E aí ontem, um detalhe, essa matéria que eu estou falando, que complica um pouco as coisas para Luiz Inácio, principalmente na opinião pública. Na matéria quentinha, fresquinha, que é capaz de gerar várias e várias teorias, no mínimo assustadoras. Moça, você passou por mim e passou de novo? É um déjà vu? Que é o fato de que
a imprensa descobriu, não sei como, que a partilha de bens da falecida Marisa Letícia, ex-primeira-dama, esposa do viúvo Luiz Inácio, na partilha de bens tem um apartamento, tem cotas de um apartamento do edifício Solares. Não é a tal da cobertura que condenou Lula. Aquela cobertura, aquela que não tem o nome do Lula em lugar algum, mas que, fato 1, não tem nenhum documento comprovando que tem alguma coisa a ver com ele. Fato 2, é plena certeza de que seja dele, de que seja de Marisa Letícia. Enfim, este suposto apartamento, essa suposta cota do apartamento de Dona Marisa no edifício Solares, já teve até explicação da defesa. Não, isso aqui não é o... não tem nada a ver com aquilo lá. Isso aqui é o apartamento que ela tinha comprado e pago algumas parcelas e tal. E que depois que foi para a OAS, ela abriu mão e resolveu pedir a indenização. Como a indenização ainda não saiu das parcelas pagas, essa indenização gira em torno de R$300 mil. Só que fica chato para explicar, né? Quer dizer, você sabia você já tinha um envolvimento com esse episódio. O edifício Solares já estava na sua conta, vamos dizer assim. Aquele discurso que eu nunca ouvi falar disso, que não, não, cara, esse discurso tá errado. Vai, mano. Dando seta pra direita e não vai pra direita. Pô, cara chato. E é ruim para explicar isso, hein? É ruim, hein? Vamos dizer que você consiga, e ao que parece vai conseguir mesmo, registrar sua candidatura, fazer campanha preso, sei lá o que vai acontecer. Essa loucura que é esse país aqui, que o Supremo e os Supremos tribunais, né, de justiça, federais e eleitorais e afins, cada um legisla ao seu bel prazer e ao seu interesse momentâneo, né? Enfim. E aí, cara, espera que na campanha você vai ter realmente uma... Você vai ter realmente uma situação um pouco mais constrangedora que o normal. Um pouquinho mais, tá? É aquela coisa meio batom na cueca. Sério que você vai passar aí? Sério que você vai passar aí, bro? Então tá. Ele passou. Ele passou aí. E eu engoli minha crítica. Tava com medo dele travar ali, né? A questão é que tem nego defendendo alguém. E isso é impressionante. Tem um que defende massacre. Tem um que defende que as minorias que se adaptem ou desapareçam, né? Que é a mesma pessoa. Tem um que usa verba de moradia morando na localidade. Herói para todos os lados à disposição, tá?
Tem um outro que é o maior sabonete do mundo. É impressionante. Prendem todo mundo à volta dele. A esposa já foi acusada de receptação de mercadoria clandestina, de sonegação de impostos e mais algumas coisas. Toda a cúpula do setor de transportes de obras viárias do estado de São Paulo presa. Até o oficial da Dersa preso. E com ele não acontece nada. Propinas comprovadas. E com ele não acontece nada. Sequer se abre um inquérito para ele. Essa é aquela Triumph lá, né? Enfim. E tem esse outro aí. O herói nacional. O mal acabado Macunaíma. O Macunaíma da vida real. Que só quer o bem do povo. Que é um abnegado. E que ninguém do seu lado é capaz de admitir que aceitou um agrado, aceitou uma facilitação de conforto. Tá? E esse é o grande problema. Tá? Esse é um enorme problema, porque essa bandeirinha de inocente e de vítima não rola, cara, não rola. E o pior do que você considerar na inocência que o cara é uma vítima, que o cara está sendo perseguido, que ele é um preso político e não um preso de justiça comum, que eu também acredito nisso. Acredito que ele seja um preso político, mas não acredito na inocência dele de forma alguma. Pior do que isso é o cara que concorda que realmente ele foi desonesto, mas que coloca nele a esperança de tempos melhores. Que pena, a corrupção é a mesma, cara. Eu não sou exemplo de ninguém, eu já falei pra ninguém, eu já falei sobre isso. Já cometi atos incorretos. Já paguei por alguns e alguns que eu não paguei, eu procuro não repetir para não correr riscos. Ok? Então, cara, é assim, a gente vive um momento anacrônico, um momento de peculiaridade, principalmente ética, efetivamente preocupante. As pessoas estão usando motivos e desculpas simples de um momento, inocente num outro momento e desonestas num momento geral. Tá? E eu tenho medo de que, enquanto não emplaque realmente um governo de direita, um governo de economia liberal, um governo de diminuição do tamanho do Estado a pontos mais críticos do que já temos, as pessoas não vão entender. As pessoas não vão se desvencilhar. Se for só uma ameaça, ao que eu entendo, a gente parece que não vai aprender. E eu tenho medo de que seja necessário isso.
Não é necessário, gente, não é necessário. Assim, por mais que a, a incipiência de um sujeito como Geraldo Alckmin, ou a falsa truculência de um sujeito como Ciro Gomes, seja desanimador, o que não dá para entender é a liderança da pesquisa de Luiz Inácio da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Isso é que realmente a gente fica triste, não é com o resto. Eu digo assim com a maior tranquilidade, eu voto no demônio e não voto em Jair Messias Bolsonaro. Não é tão simples assim, eu já falei sobre isso. O discurso de que as minorias que se adaptem ou desapareçam é a coisa mais assustadora que eu ouvi de um brasileiro falando publicamente num conceito de agregar o poder de direção do país. E com isso não dá. Com isso realmente não dá. O resto a gente até tenta dar um jeito. Talvez seja necessário realmente minimizar o Estado. Só que filosofia militar não minimiza o Estado. Tá? Vamos deixar isso bem tranquilo. Vamos deixar isso bem explicadinho. De que conceito militar fortalece pedaços importantes do Estado. E vamos deixar claro que, eu já falei sobre isso, para me explicar também, eu sou a favor da minimização do Estado. Eu sou a favor de que o Estado atue apenas num conceito de fiscalização, de cumprimento da lei, de cumprimento das diretrizes e das metas específicas de diminuição de desigualdade, de aumento de igualdade social, melhoras gerais na qualidade de vida da população, enfim, preceitos básicos que não poderiam ser só utópicos. Mas, hoje, quem defende minimização do Estado, isso para mim é muito claro. Não é quem quer conquistar, é quem já conquistou. Minimização do Estado numa sociedade tão diferente em oportunidades, em conceitos de conquista, ela aumenta a disparidade e a diferença entre todos. Quem é rico fica mais rico e quem é pobre fica mais pobre. Se o Estado não está ali para tentar garantir um mínimo, tá bom? Isso é um fator. Isso é um fator. Tá? E, ou seja, o Brasil precisa da participação do Estado ainda, mas não de uma forma definitiva, mas de uma forma sazonal. À medida em que for se conquistando, entregue essa administração, esse conceito, esse pedaço, para ser administrado por alguém que possa até ser mais capaz, mas que seja efetivamente sempre fiscalizado. Sempre fiscalizado. No objetivo do seu trabalho. Tá? Não há problemas com isso. E segundo, o conceito de meritocracia. Eu sou também a favor. Completamente a favor. Só que, e mais uma vez a gente entende dessa forma, meritocracia, o conceito meritocrata numa sociedade tão desigual, também aumenta a desigualdade, porque dá oportunidade só a quem já tem oportunidade. E não é esse o objetivo, e o resultado, com toda certeza, não será o esperado. O que
está acontecendo é que as pessoas de classe média e até classe baixa, muita gente, está caindo no conto do estado mínimo sem entender o resultado. Sem entender o resultado do que um conceito de estado mínimo, de uma administração em conceito de estado mínimo, de uma administração pública em conceito de estado mínimo, pode ocasionar. Sem entender o tamanho do buraco que vai se abrir, o tamanho da distância que pode demorar muito mais do que os 20, 30 anos últimos de conquistas para tentativa da diminuição das desigualdades e do aumento das oportunidades a todos. Tá? Tirar um conceito de cotas nas universidades hoje em dia significa fechar a porta definitivamente a uma camada que jamais terá acesso a uma USP, a uma UFRJ, a uma Unicamp, porque simplesmente quem tem capacidade de entrar teve uma base estudantil completamente diferente do que o próprio Estado pode oferecer nas categorias abaixo. Tá? Isso é só um ponto. Um Bolsa Família bem executado exige que as crianças estejam na escola, que não trabalhem. Pode ir, senhora. Minha nossa. Fazendo sinal. E isso não é ruim, gente. Bolsa Família não sustenta ninguém, nenhuma menina engravida, não cai nessa conversinha imbecil. Nenhuma menina engravida no Nordeste para ganhar um dinheirinho do Bolsa Família. O Bolsa Família dá R$ 80 por criança, gente. R$ 80 não sustenta nem um décimo dessa criança, com um mínimo de dignidade. Nem no Nordeste, nem aqui, nem em lugar nenhum. Tá? Isso não acontece, senhor Jair Bolsonaro. Essa sua conversa estúpida não acontece. É mentira. Então cuidado, gente, cuidado. Cuidado com essa tentativa tosca de resgate de valores no passado, porque no passado algumas coisas não eram consideradas. E essas poucas coisas que não eram consideradas fazem uma enorme diferença no contexto dos dias de hoje. Entenda-se. Entenda-se. Tá? Então, cara, é assim, tudo isso, na minha opinião, tem muito mais a ver não com uma coisa de que estamos sendo todos enganados, mas uma coisa que inconscientemente as pessoas não prestaram atenção. Quem permite isso é o próprio povo. Quem permite essa como é que eu posso dizer? Quem permite surgirem candidatos dessa estirpe, quem pede por eles, é o próprio povo. Bolsonaro está lá há 12 mandatos. Há 12 mandatos. De repente, as ideias toscas dele fizeram sentido para uma boa quantidade de pessoas. Essas pessoas estão de saco cheio, essas pessoas não querem mais saber, essas pessoas perderam as esperanças. Eu entendo. Agora, se a sua solução tem possibilidade de piorar, eu fosse você não arriscaria. Mas enfim, a gente vai tentar trabalhar, vai tentar ir atrás, tá bom?
Um abraço, até mais.